Então, pessoal, vamos continuar aqui. Vou falar um pouco sobre o Gaston Bachelard. E Bachelard, ele fala umas coisas extraordinárias, bacanas demais, né? É bem complexo estudá-lo, mas eu busquei nele a compreensão da poética também, porque ele se preocupou muito com a poesia, com a palavra, com a imagem, com a imaginação. Ele procurou toda uma nomenclatura para criar um novo tipo de linguagem científica para estudar aquilo que é o pensamento. E é muito interessante que ele coloca aqui que a fenomenologia da imaginação, o que eu percebi é que ele quer reunir, ele quer dar concretude, ele quer explicar o que acontece com a imaginação, com o efeito criativo, né? E o que isso tem a ver com a demonstração do ser, né? Eu compreendi como uma espécie assim de material, né? Que vem através da poesia, onde você pode conhecer a alma humana, logo o ser. Então ele cria o estudo do fenômeno da imagem poética no momento em que ela emerge da imaginação, como produto direto do coração, da alma do ser tomado na sua atualidade. Então ele fala que não dá para fundar uma metafísica da imaginação com o método da prudência científica. Coloca que isso seria já uma espécie de recusa da imagem. Ele coloca que é difícil se desprender e declara que se desprender até uma declaração é uma declaração até fácil. Mas como é que ele vai cumprir isso, né? Uma imagem tem uma repercussão psíquica e como uma imagem singular pode aparecer como concentração de todo um psiquismo. Então é toda uma linguagem muito psicanalítica. Mas eu tive que ir tentar entender. Ele fala que existe um fenômeno chamado ressonância e repercussão. Explica que a ressonância se desperta nos diferentes planos de nossa vida no mundo e a repercussão nos chama a um aprofundamento na nossa própria existência. Outro conceito é a intersubjetividade, considerada a transmissão de uma alma para outra. Transmissão, claro, do pensamento, da ideia. Outro fenômeno que ele chama de admiração seria a alegria de ver, de ler, de escrever, como se o próprio leitor fosse o fantasma do escritor. Então, ele fala também que o interessante das implicações de tudo isso na arte é a imitação desse impulso vital, onde pintores, poetas se apresentam como fenomenólogos vitais. E tudo isso para mim tem a ver com atitude clínica, no sentido não só de acolher, mas de compreender o que se passa ali com o cliente. Essa associação, como se o cliente ele fosse também um poeta, né? Ele é um criador, ele pensa, ele imagina. Quando ele põe para fora alguma coisa, porque a ideia qual é? É levar a arte para a clínica. Então, ter essa mente do Gaston Bachelard, entendendo que o desenho traz muita coisa, né? A gente sabe que a criança desenhando, brincando, traz muita coisa. Mas a palavra, o poeta, a pessoa adulta, ela pode ser levada a produzir tudo que sair da pessoa em termos de palavra, em termos de produção artística ou de comparação com textos críticos, o que ela pensa quando ela vê, quando ela ouve, aquelas relações, as lembranças, tudo isso é um material muito rico para ser trabalhado na clínica.
Bom, aí vem aqui, segundo Bachelard, para esclarecer filosoficamente a questão do novo conceito de imagem poética, é necessário um estudo do fenômeno da imagem poética no momento em que essa emerge da consciência, como um produto direto do coração, da alma, do ser, do homem, tomado na sua atualidade. Bem legal. Interessante que a professora, na correção, ela até colocou essa ideia de utilizasse daquilo que emerge da mente no momento presente. Me lembrou aquela imagem de pessoas que sempre têm um caderninho por perto para anotar o que vem à mente de ideias naquele momento. Essas associações atuais ocorrem no âmbito da prática clínica. Bom, a professora foi curtindo o trabalho, é complexo, mas ela foi curtindo. Então, Pessoa, por exemplo, nos aponta que a produção de Bachelard se dedica a sua atenção à imaginação. É nesta produção que ele faz o diálogo do pensamento com a literatura. Bachelard, ao suscitar imagens literais produzidas pela imaginação material e dinâmica, se coloca em permanente contato com obras literárias. Bom, especialmente a poesia, claro, né? Ele comenta, Pessoa, né, que a poesia recusa caminhos pré-estabelecidos, possui felicidade própria e única, seu tempo é vertical, não cronológico, um tempo detido. O pensador diz que o instante poético é uma relação harmônica que une elementos contrários, como o aflorar de um dinamismo específico em sua ordem interna, abriga a ambivalência de ser e não ser. Então, esse é Bachelard, complexo, mas que nessa leitura aqui eu fui vendo muita coisa otimista também, né? Por exemplo, a imagem poética existe sob o signo de um novo ser, um ser novo. Esse ser novo é o homem feliz. Essa visão de Bachelard é otimista e sabemos que isso se dá por seus pressupostos sobre a imaginação e seus efeitos reais. Ele escolhe ser otimista e profundo e no decorrer da sua obra dá exemplo de rupturas de significação, de sensação, de sentimentalidade. Como ele mesmo diz, o poeta é feliz na palavra e isso lhe basta. Então, pessoal, acho que por hoje tá bom. É bem complexo o assunto, mas eu achei interessante trazer e continuar dando sequência aqui a essa apresentação do nosso TCC. Obrigado, hein? Até a próxima. Vamos continuar com o Bachelard na próxima, que tem muita coisa ainda.